Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa série de mensagens das bem-aventuranças. Antes, gostaria junto com você de nós fazermos uma oração nesse momento para primeiro glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito de bom nas nossas vidas e como Ele tem cuidado de nós, né? E também para o bem-estar da nossa nação brasileira, para o bem-estar de todo o povo de Deus, que eu acredito que nesse momento também estão passando um momento muito difícil, mas eu acredito no agir de Deus. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos onde você estiver. Se puder dobrar os seus joelhos, dobre, fique à vontade. Querido Senhor, querido Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem proporcionado para nós. Não só, meu Pai, por esse dia, mas também eu quero te agradecer pela tua mão poderosa está sobre todo o teu povo na face da terra. Pela tua mão poderosa está agindo, meu Pai, no meio da humanidade. Eu acredito, meu Deus, que a história ainda está no controle das tuas mãos e que o Senhor dará o fim que o Senhor desejar para toda a humanidade, segundo a tua boa vontade. Eu acredito, Senhor, que em meio à humanidade há um povo lavado e remido no sangue de Jesus, como a tua própria palavra diz. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que vai ouvir nesse momento, meu Pai, essa palavra, que vai ouvir essa mensagem, essa reflexão sobre a bem-aventurança, Senhor, a segunda na qual nós vamos explanar aqui. Que essa pessoa seja abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, para nós lermos juntos essa segunda bem-aventurança que eu quero compartilhar hoje com você. Diz assim um texto, Mateus capítulo 5, versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Repita comigo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nessa nossa viagem das bem-aventuranças, nesse nosso estudo, eu gostaria muito que você colocasse no seu coração uma coisa que é muito importante, que todas as bem-aventuranças, elas são baseadas na primeira. Por isso eu gostaria que você acessasse aí o nosso canal e visse a nossa reflexão da primeira bem-aventurança sobre ser pobre de espírito, que é a mesma coisa de humilde de espírito, porque todas as demais bem-aventuranças dependem dessa primeira, porque só chora para ser consolado quem é pobre de espírito, só é manso quem é pobre de espírito, só vai ter fome e sede de justiça quem é pobre de espírito, só vai ter misericórdia no coração quem é pobre de espírito, só vai ser limpo de coração para ver a Deus quem realmente é humilde de espírito, e só vai ser chamado filho de Deus por ser pacificador se você for pobre de espírito. Então, a questão da humildade no espírito é uma questão peculiar e única para que você siga todas as demais bem-aventuranças. Então, guarde no seu coração isso em primeiro lugar, antes da gente falar sobre o choro, que Jesus vai falar que são consolados os que choram. Essa primeira bem-aventurança é o humilde de espírito, é aquele que reconhece que precisa de Deus, que precisa da presença de Deus, e que se não for a presença de Deus na vida dele, ele não viverá. Aí vem essa questão do bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, porque só chora quem é pobre de espírito, só chora quem aquele que recebeu Deus na sua vida. O primeiro choro do bem-aventurado aqui, do discípulo de Jesus, é o choro do arrependimento.
é o choro daquele que diz que é pecador, que diz que precisa de Deus, que diz que não vai conseguir caminhar sem Deus na vida. Lembra lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50, a história da mulher pecadora, quando Jesus vai jantar na casa de um fariseu chamado Simão, e enquanto ele senta, chega uma mulher, entra na casa do fariseu, conhecida como pecadora na rua, vai para os pés de Jesus, e estando nos pés do Senhor, ela começa a chorar, e chorando, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. E não só isso, ela não cessava de lhe beijar os pés, conforme o texto diz lá em Lucas 7, de 36 ao 50. E o Simão, o fariseu, que estava duvidando daquele ato, até mesmo duvidando de Jesus, se ele realmente fosse um profeta, se realmente ele fosse um homem de Deus, ele saberia quem está tocando nele. E aquela mulher copiosamente chorando o choro do arrependimento. Jesus faz uma leitura do coração de Simão e lhe propõe uma parábola, dizendo: Simão, 2 homens deviam dinheiro a um rei. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. Ambos foram perdoados. Quem você acha que amará mais o rei? Quem você acha que amará mais ao credor? Simão, obviamente, responde: claro, o que foi perdoado dá dívida maior. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: exatamente, Simão, porque quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Está vendo essa mulher? Ele olhou para ela e disse assim: está vendo essa mulher aqui? Eu estou dizendo para ela que os muitos pecados dela estão perdoados. Esse é o primeiro consolo do choro do arrependimento, é o perdão de pecados. Conforme o versículo 47, Jesus diz para essa mulher: os teus muitos pecados estão perdoados. Isso depois dele dar uma lição no Simão, dizendo: rapaz, eu entrei aqui na tua casa, tu não me deste água para lavar meus pés, e esta mulher com as suas lágrimas lava os meus pés. Tu não me deste o ósculo santo, e ela não cessa de beijar os meus pés. Tu não me deste óleo para ungir a minha cabeça, e ela ungiu meus pés com unguento. Depois dessa lição de moral que ele dá no Simão, ele traz uma execução de perdão para ela, porque ele viu o choro do arrependimento. Então o choro do arrependimento é o primeiro choro que Jesus está querendo falar aqui. Felizes na caminhada, ou caminhada feliz, ou bem-aventurado é aquele que chora o choro do arrependimento, porque será consolado. O primeiro consolo é esse, é o consolo do perdão. E nesse mesmo texto que eu usei como exemplo da mulher pecadora, de Lucas 7, 36 ao 50, no versículo 50, Jesus olha para ela novamente e diz assim: olha, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse é o segundo consolo de alguém que é bem-aventurado e chora o choro do arrependimento, é paz com Deus. É paz com Deus. E em terceiro lugar, alcança a vida eterna. 1 João 2,25, o apóstolo do amor vai dizer que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então esse é o primeiro choro do contexto aqui, porque só um pobre de espírito, que sabe que é pecador, que precisa de Deus, chora o choro do arrependimento. Esse é o primeiro choro que Deus quer consolar você hoje, não é amanhã, não é depois. Ele quer que eu e você nos arrependamos hoje, que nós venhamos chorar o choro do arrependido,
do pobre de espírito, que sabe que precisa de Deus, que é pecador, que é digno de morte, que é digno do inferno, que é digno da perdição, e por isso chora os seus pecados, pedindo misericórdia a Deus, pedindo ajuda. É o choro do arrependido. É aquele que chora com a certeza que a sua mente está mudando, que arrependimento é mudança de mente, é metanoia. Ele sabe que a vida dele precisa mudar de curso. Você quer o consolo de quem chora? Então chore o choro do arrependimento. Há um outro tipo de choro que eu poderia citar aqui para você, que é o choro do sofrimento. Tem gente que chora pela morte de um ente querido. Quantos hoje estão chorando? Não é só por essa pandemia, desse vírus, é por outros motivos. Qualquer um morre qualquer hora de qualquer coisa. Alguns até dizem que a morte só quer uma desculpa. Tem gente que chora por conta da dor. A dor da perca de alguém. Tem gente que chora por conta da dor de uma doença que se instalou no corpo e ela descobriu que não tem cura, que é crônico, que vai ter que tratar aquilo para sempre. Ou quem sabe descobriu que é terminal, que tem 2 meses de vida, 5 meses de vida, 6 meses de vida, e fica perguntando, às vezes uma dor dentro do coração, aonde está a solução? Tem gente que chora por conta de perseguição, que também é um tipo de sofrimento. Quantos irmãos nossos do primeiro século, da igreja primitiva, foram perseguidos e mortos em arenas, mortos por gladiadores, mortos por leões, para apenas divertir uma multidão ou divertir imperadores? Quantos foram mortos por não negar o amor deles por Jesus? Inclusive, lá nas últimas bem-aventuranças, Jesus vai citar exatamente que felizes são aqueles que são perseguidos por causa dele. Quem sabe você está aí sofrendo, chorando porque estão te perseguindo, porque você é um cristão, porque você crê em Jesus, porque você decidiu ser justo, e você sofre também pelo sofrimento das injustiças, de coisas que você vê e que você não pode fazer nada. Então tem muitos motivos para choro dentro do mundo do sofrimento. Você pode aí chorar por qualquer coisa. Até Jesus chorou, mostrando para a gente que a gente chora mesmo. Lá em João capítulo 11 versículo 35, quando ele chega diante do túmulo do seu amigo Lázaro, depois de ver as 2 irmãs dele chorando, e ele chega diante do túmulo, mesmo ele sabendo que tinha poder para ressuscitar, a Bíblia vai dizer que ele chorou. Está lá, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, e alguns da multidão disseram: vede quanto o amava. Jesus chorou, só que ele sabe que quem chora com Deus na vida tem consolo. E o consolo para Marta e Maria naquele momento de João capítulo 11 foi a ressurreição momentânea do seu irmão. Só que eu quero falar para vocês de um consolo muito maior para eu e você que decidimos ser pobres de espírito, que decidimos chorar o choro do arrependimento, que decidirmos olhar para nós mesmos e dizer: eu não tenho vida em mim mesmo, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus para viver. Eu quero citar para você o consolo dos que choram, não só de arrependimento, como eu já citei alguns consolos aqui, como o perdão de Deus, como a paz com Deus e como a vida eterna, mas o choro de quem sofre. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 17. Aliás, no capítulo 21, versículo 1, do 1 ao 7. Olha que texto consolador para aqueles que vivem a bem-aventurança do choro, que um dia será consolado. Inclusive, eu aconselho você
a ler Apocalipse. Leia sem medo, porque Apocalipse significa revelação. Leia sem medo, sabe por quê? Porque o grande propósito do Apocalipse é consolar a igreja militante contra o mal. É consolar a igreja militante, dizendo para a igreja, dizendo para os discípulos de Jesus, dizendo para aqueles que decidiram ser pobres de espírito, dizendo para os bem-aventurados, aos que choram, que a vitória contra o mal é certa, que o propósito é mostrar para a igreja militante que Cristo vencerá o mal, que um dia todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés, debaixo dos pés do Senhor Jesus, e que toda língua confessará que Ele é Senhor e todo joelho se dobrará, e a igreja militante, sendo sua noiva, estará do lado do seu noivo. Leia Apocalipse, olha só que texto. João escrevendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Quem sabe nesse versículo 4 aí, na sua Bíblia está escrito assim: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É por isso que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você quer consolo maior que esse? Para as suas lágrimas, Deus, o próprio Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem sabe você está ouvindo essa reflexão aí, está lembrando das suas dores, está lembrando dos seus sofrimentos, está lembrando aonde o sapato está apertando, está lembrando da crise, está lembrando daquilo que um dia te traumatizou, e a lágrima está caindo dos seus olhos, está lembrando do seu filho que partiu para o Senhor. Ou quem sabe você está lembrando da sua mãezinha que partiu para o Senhor. Quem sabe você está lembrando do seu pai, que você, quando ainda era criança ou ainda era um adolescente, o viu partir e cresceu sem a presença do seu pai. Esse é o consolo. Continue chorando, mas saiba que todas as suas lágrimas um dia Deus a enxugará dos seus olhos. Ele vai trazer o consolo quando Ele fizer novas todas as coisas. E tudo aquilo que hoje nós chamamos de sofrimento, que nós chamamos de dor, que nós chamamos de lágrimas, que nós muitas vezes achamos que essa dor nunca vai passar. Leia Apocalipse 21, versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, que é o nosso maior inimigo, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra alcance o teu coração como alcançou o meu coração. Deus é um Deus de consolo para aqueles que resolveram ser um bem-aventurado quando chora. Não é choro de crocodilo que eu estou falando, nem choro de raiva, eu estou falando de choro, aquele choro na busca de uma solução que parece que nunca vai chegar. Que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.